Vamos lá. Irmãos, bom dia mais uma vez. Tem alguns irmãos que estão chegando agora, tá? Hoje é a lição, continuação, na verdade, da lição de número 8. Vocês me ouvem bem? Sim, estão Ok. ouvindo? Beleza. Sim, tudo bem. Legal. Continuação da aula número 8, tá? Segunda parte do nosso livro de catecúmenos, tá bom? Livro de catecúmenos aqui. Nós vimos na aula passada, bem resumidamente, um pouco da história do presbiterianismo chegando no Brasil, né? Do movimento presbiteriano, e depois a igreja presbiteriana propriamente dita, com o Simonton, missionário americano. E nós vimos um pouquinho no finalzinho da aula do sistema doutrinário, nós vamos voltar nisso hoje. Aí nós vamos ver a forma de governo da igreja e nós vamos concluir essa lição, se Deus assim nos permitir. Hoje nós entramos com o Zoom da igreja, então nós não vamos ter aquela interrupção, aquela chata interrupção lá que acontece no meio das nossas aulas. Eu até tinha conversado com o presbítero Tarcísio de tentar verificar uma outra plataforma, mas achei que as outras plataformas, nem dei retorno para o Tarcísio sobre isso, mas eu achei que as outras seriam nós já tínhamos conversado sobre isso, né, Tarcísio? Seria uma dificuldade, e eu realmente percebi que seria mesmo uma dificuldade. Então, vamos manter, por enquanto, o Zoom mesmo, e desse jeito que a gente está fazendo, e se Deus quiser, a gente vai conseguir tocar aí com o Zoom mesmo até o final, tá? Se nós tivermos mais problemas, aí a gente vê o que a gente faz, mas vamos lá, eu acho que vai dar certo com o Zoom, tá? Então, vamos lá. Pessoal chegando aqui. Eu estou desativando os microfones, tá bom? Beleza. Se alguém precisar abrir, vocês já sabem. Só abrir aí e falar, tá? Vamos lá, então. A nossa leitura em classe está em 1 Coríntios 12, de 12 a 27. É o texto que nós lemos na aula passada. Vamos ler novamente. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Quando vocês procuram aí, 1 Coríntios 12, de 12 a 27, está aí na tela, eu queria pedir para o presbítero Tarcísio abrir um pouquinho o microfone e fazer uma oração por nós, Tarcísio, pode ser? Quando nós iniciarmos a aula. Pode ser. Obrigado. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, pelas nossas vidas, por já termos presenciado, ouvido e visto a devocional desta manhã. E, ó Deus, agora, ao estudarmos a Tua Palavra, com a direção do nosso irmão Diogo, possamos assimilar tudo aquilo que for útil para nós. Sabemos que todo o conteúdo é útil e possamos aplicar nas nossas vidas, tendo conhecimento da nossa denominação, porque foi o Senhor que a formou e sabemos que o Senhor a conduz até o fim dos tempos. Cuida de cada um de nós, cuida de todos os alunos desta classe, daqueles que também nos visitam, e nos dê a Tua paz no decorrer desse dia. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Então, a leitura nossa em classe, 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Eu passo a ler para os irmãos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo.
Se todo o corpo fosse olho, então onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, esse texto aí é o texto que nós utilizamos na aula passada já. É um texto bastante interessante, porque ele trata dessa questão do corpo, da importância dos membros do corpo, tá? E do fato de que o corpo é um só. Tá? O corpo, ele tem como cabeça Cristo, Jesus é o cabeça do corpo, a cabeça da igreja. O corpo é a igreja e nós somos membros desse grande corpo aí, que é a igreja. Nós vimos na aula passada um pouco sobre as definições de igreja, né, e o que poderiam ser a igreja. Tá? Nós vimos as muitas definições do que seria a igreja, tá bom? A igreja pode ser um ajuntamento local, pode ser o total de cristãos no mundo todo, numa determinada região, e aquilo que a gente chama de igreja visível, que são todos os salvos de fato, em todas as eras, né? Desde o Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, aqueles que já estão com Cristo, tá bom? Aguardando o arrebatamento da igreja, aguardando a ressurreição, tá? Todos eles, nós e aqueles que virão, a gente não sabe quanto tempo ainda há ou haverá até a vinda de Cristo, esses são corpo de Cristo, tá? Esses são membros da igreja invisível. Nós não sabemos, mas Deus sabe quem são esses membros, tá bom? Vamos lá. Seguindo com a nossa aula aqui. Bom, sistema doutrinário. Nós já falamos sobre isso na aula passada, mas eu disse para vocês que nós retornaríamos hoje, tá bom? A Igreja Presbiteriana no Brasil adota como exposição das doutrinas os seguintes documentos. Está no nosso livro, tá? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, tá? Ou o Breve Catecismo. É a mesma coisa de Catecismo menor, tá bom? É que tem gente que não gosta de menor porque acha que diminuiu o catecismo, então aí coloca breve. Aí ele é só breve. Na verdade, o Breve Catecismo ele é uma versão reduzida do catecismo. Ele trata de alguns aspectos um pouco diferentes do Catecismo Maior, e ele foi, assim, inicialmente planejada para que fosse decorada pelas crianças. Hoje nem a gente adulto consegue decorar, né? Mas inicialmente ele foi projetado para ser decorado pelas crianças, tá? E o Catecismo Maior seria para ser decorado pelos adultos, tá bom? Esses três documentos juntos formam aquilo que nós chamamos de símbolos de Westminster. Eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó. Esses três documentos são conhecidos como símbolos de Westminster, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho porque desse nome, talvez você já saiba, a gente já comentou.
mas nós vamos relembrar isso daí, tá bom? Então, esses 3 documentos, eles são adotados pela Igreja Presbiteriana como formas de exposição doutrinária. Nós vamos ver também as vantagens desses documentos. Ontem eu mandei um arquivo para vocês, são 2 resumos, tá? Eu compus esses resumos no seminário, mas achei que eles fossem pertinentes. Se vocês não leram, convido vocês a lerem. Eles são pequenos, um tem 3 páginas, mas são páginas com espaçamento grande. Então, assim, se eu fosse colocar de forma reduzida, ele caberia lá, talvez 5 viraria 3 páginas no total, né? Um tem 3 páginas, o outro tem 2. Dê uma lida lá, eu acho que é bastante interessante. Embora um deles trate especificamente do pastorado e a confissão, eu acho que é interessante para que você possa ter uma noção do porquê que o pastor deveria ter essa noção, porque aquilo que o pastor ensina na igreja diz respeito a todos nós, né? Então, se você não leu, eu convido você a dar uma lida, tá? Se você não recebeu e quiser, tem alguns irmãos que estão conosco aqui que não são membros, não são alunos oficiais da sala de catecúmenos, mas gostam de assistir a aula com a gente aceita vocês aqui com muita alegria, com muito carinho. É muito bom ter vocês aqui conosco. Temos a Renata, eu vi o Edenil entrou aí, talvez tenha mais alguém que entrou. É que eu só vou aceitando e às vezes não olho quem que é que está entrando. Tá? Então, mas é muito bom ter vocês. Se vocês não receberam, porque não estão na sala, é só pedir que eu mando para vocês, tá bom? Vamos seguir aqui, então, com o nosso sistema doutrinário. Bom, para a gente estabelecer, então, já que eu falei do sistema doutrinário, existe uma hierarquia com relação a isso, tá bom? Então, assim, qual é a hierarquia de importância para nós presbiterianos dos documentos que nós adotamos? Então, em primeiro lugar, nós temos a Bíblia. A Bíblia é o mais importante de todos, tá? É o nosso... Eu estou aqui com um exemplar da Bíblia, você tem outros aí, tá? A Bíblia é o nosso documento principal, tá bom? A Bíblia ela está acima de tudo. Tanto é que quando você for ler, se você um dia tiver curiosidade, ou se você já o fez, se você pegou ou pegar, né, a Confissão de Fé de Westminster, ela já começa dizendo que ela não é a palavra de Deus, ela não é inerrante, ela mesmo já reconhece isso de cara, tá bom? Então, assim, o catecismo maior, breve e a Confissão de Fé, eles reconhecem que a Bíblia está acima deles, e sempre será assim, tá bom? Sempre será assim. Até porque os símbolos de fé, eles são muito abrangentes, são muito bons. Eu recomendo muito que você leia, tá? Eu gosto muito deles, eu acho que são um dos documentos assim, mais completos que nós temos. Muito bons mesmo, mas eles não tratam de tudo, de todos os aspectos da nossa vida. Eles tratam daquilo que eles consideravam importantes para a época que eles foram escritos, tá bom? Então, tem algumas coisas ali, algumas coisas que estão ali que não são contemplados da nossa vida, que não são contemplados nesses símbolos de fé. Até porque os símbolos de fé são comentários da Bíblia, tá? Não é a Bíblia de fato, tá? Então, a Bíblia está acima, ela é o principal, é o mais importante, tá bom? Depois nós temos os símbolos de fé, tá? E, por fim, eu coloquei aqui o Manual Presbiteriano. Mostrei para vocês na aula passada, mas está aqui, a última versão do Manual Presbiteriano é de 2019, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês aqui, é do ano passado. Teve uma reunião do Supremo Concílio, e aí, sempre quando tem uma reunião do Supremo Concílio, às vezes, né, sempre que tem uma reunião, existem muitas discussões que acontecem lá, eu já vou falar para vocês o que é isso, Supremo Concílio, mas sempre que tem, existem algumas mudanças. Algumas dessas mudanças precisam ser, alteram o manual. O último manual anterior a esse de 2019 é de 2013, tá bom? Foi quando teve a última alteração, e aí ele sofre algumas alterações.
são alterações de caráter administrativo, tá bom? Várias coisas acabam gerando uma mudança nesse manual, tá? Então, eu até comentei na aula passada que às vezes até mudanças na lei civil do Brasil acabam alterando alguma coisa no manual presbiteriano. Por exemplo, nós tivemos uns anos atrás uma mudança que a igreja ela passou de ser só apenas uma organização religiosa para ser uma forma de associação. Então, ela obedeceria as mesmas regras de uma associação. Então, algumas mudanças tiveram que ocorrer devido a essa alteração. Tá? Isso já faz um tempo, já faz talvez mais de 10 anos que isso aconteceu. Então, eu só estou comentando isso para vocês, que aí mas não é nenhuma mudança doutrinária, mas algumas adaptações têm que ser feitas no que diz respeito à administração da igreja e tudo mais, tá bom? Então, esses 3 aqui, pelo grau de importância, o mais importante é em cima, a Bíblia, depois os símbolos de Westminster, né? O catecismo maior, o catecismo breve, o catecismo e a confissão, e, por fim, o manual presbiteriano, tá bom? As doutrinas bíblicas estão espalhadas na Escritura. Olha uma questão importante. Por que o catecismo é tão importante? O catecismo, a confissão de fé e tudo mais. Por quê? Para nós. Porque, assim, se você for procurar na Bíblia as doutrinas bíblicas, ou seja, os ensinos centrais, os ensinos basilares das Escrituras, você vai ver que esses ensinos eles estão espalhados pela Bíblia. Tá? Porque Deus quis assim. Então, ele começa a tratar de ensinar alguma coisa lá no Gênesis e ele vai, durante as Escrituras todas, porque Deus é didático, né? Você não aprende na escola, você não começa aprendendo multiplicação, equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, essas coisas. Você não começa assim. Né? Teorema de Pitágoras, você começa como? Aprendendo que 1 mais 1 é 2. E aí, depois que você aprendeu que 1 mais 1 é 2, aí você vai desenvolvendo, aprendeu a soma, depois você aprende a subtração, a multiplicação, por fim a divisão. Aprendeu como é que chama isso? As fórmulas, não é fórmula, alguém lembra o nome aí? Não sei o que, básica. Lembrar aí, pode falar, alguém. Aprendeu as operações básicas. Isso, operações básicas. Obrigado. Operações básicas da matemática, você pode passar para as próximas. Aí você vai aprender o que é seno, o que é cosseno, aí você vai desenvolvendo. Deus, ele trata com a gente da mesma forma, tá? Então, ele começa a explicar uma doutrina lá no Gênesis, mas ainda está só no embrião da doutrina. E aí ela vai ampliando durante o restante das Escrituras, tá bom? Então, elas estão espalhadas pelas Escrituras. O que a confissão de fé faz? Tá bom. A Luísa está comentando aqui que ela teve um problema na conexão dela, mas que já está consertado. Amém, amém. Deus abençoe, irmã. Seja bem-vinda de volta na sala. Então, Deus faz a mesma coisa nas Escrituras. O que a confissão de fé e os catecismos fazem? Eles reúnem essas doutrinas num lugar só. Então, ela pega tudo que fala sobre salvação e coloca numa seção só. Pega tudo que fala sobre a adoração, culto ao Senhor, coloca numa seção só, num capítulo só. Então, ela vai reunindo os textos e os ensinos que estão espalhados nas Escrituras, ela vai reunindo, colocando tudo sistematizado, tá bom? Então, ela facilita o nosso estudo. É uma forma de teologia sistemática, é um livro de teologia sistemática, tá bom? Então, ele vai sistematizar todas essas doutrinas, ele vai organizar essas doutrinas que estão espalhadas pelas Escrituras, vai organizar e colocá-las todas separadinhas em pequenos compartimentos, pequenas seções ali, tá bom? Então, por isso que o símbolo, né, os catecismos e a confissão são importantes para nós, elas nos ajudam nisso, facilitam a nossa vida, tá bom?
Vamos lá. Confissão de Fé de Westminster. Ela foi elaborada pela Assembleia de Westminster, formada por ministros, pastores, né, ingleses e escoceses, além de alguns membros do parlamento inglês. Deixa eu contextualizar para vocês o que está acontecendo na época. Bom, o trabalho dessa Assembleia começou em 1643, então aí século 17. O que está acontecendo neste período? A Inglaterra está começando a sua guerra civil, tá? A chamada Revolução Inglesa. Tá sabendo aí que a Revolução Inglesa ela tem duas etapas, tá? Que é chamada a primeira etapa de Revolução Puritana e a segunda de Revolução Gloriosa. Com a Revolução Inglesa, né, com suas duas fases, o que aconteceu? O rei ele deixa de ter a força toda que ele tinha e é constituída ou criada aquele tipo de monarquia que existe até hoje na Inglaterra, que é a monarquia constitucional, ou seja, o rei ele não tem poder de fato, o rei passou a ser uma figura representativa, tá? É lógico que não é tão simples do jeito que eu estou explicando para vocês aqui, eu estou falando de forma bastante reduzida, mas o rei ele perdeu muito do seu poder e ele se tornou uma figura que obedece à Constituição. Até hoje a Inglaterra é assim, tá bom? Até hoje a rainha, de verdade, ela não manda nada. Quem manda na Inglaterra é o parlamento, tá? E o líder do parlamento é a figura que representa o poder executivo, é o primeiro-ministro, tá bom? Mas em 1643 estava acontecendo o início da Revolução Puritana. O rei da época, Carlos I, ele mandou fechar o parlamento. Tá? O parlamento era formado por maioria puritana, ou seja, calvinistas ingleses. Esses calvinistas ingleses não aceitaram isso e foram para a guerra. Tá? Então, formou-se um exército, o exército do rei, e um outro exército, o exército revolucionário. Eles lutaram, só que assim, o exército monárquico ele tinha vantagem contra o exército do revolucionário, tá? E aí, o que os ingleses fizeram? Naquela época, a Escócia e a Inglaterra formavam um único reino. O reino da Escócia estava submetido ao rei da Inglaterra. Isso aconteceu muitas vezes na história, tá? E aí, assim que começou a Revolução, um dos problemas ali que estavam envolvidos era com relação à igreja. O Carlos I ele era católico e o parlamento, em sua maioria, eram de protestantes que queriam adotar o sistema parlamentarista, ou melhor, o sistema presbiteriano de governo em suas igrejas. E aí isso acaba levando a esse conflito também, tá? Uma das causas também. O rei, ele até permite que continue a Igreja Reformada Inglesa, mas que ela seja uma igreja governada pelo rei. Tá? O rei tem que ser absoluto, o sistema episcopal. Só que, em vez de ser governado pelo Papa, seria governado pelo rei, tá bom? O rei inglês. Algo que já acontecia antes dele, do Carlos I. Os puritanos não aceitavam isso. E assim que começou a Revolução, os puritanos reuniram essa assembleia, inicialmente apenas para melhorar o livro de orações que era adotado na igreja anglicana. Com o desenrolar da guerra, os ingleses pediram ajuda para os escoceses no conflito, porque os revolucionários não conseguiriam vencer a guerra sem a ajuda dos escoceses. Os escoceses aceitaram entrar na guerra ao lado dos revolucionários, desde que eles pudessem participar da Assembleia de Westminster. E foi quando os escoceses entraram na Assembleia, que a Assembleia ela muda o caráter, e ao invés de apenas fazer alterações no livro de oração, eles começam a compor uma confissão de fé, tá bom? E aí começam os trabalhos de fato,
da Confissão de Fé de Westminster. Os escoceses, nessa época, eles eram até melhores preparados, né, os discípulos de John Knox, eles eram até mais preparados para compor essa confissão do que os ministros ingleses lá. Tá? Foi com a ajuda dos escoceses que os ministros tiveram os avanços, que a Assembleia teve o avanço que teve. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido toda essa volta que eu dei aí na história para vocês compreenderem o que está acontecendo na Inglaterra neste período. E por que membros do parlamento também participavam? Primeiro que alguns membros do parlamento, ou sua maioria, eram puritanos. Eles eram ministros ou eram cristãos, protestantes, tá bom? Calvinistas. E outro que é o seguinte, a igreja e o Estado na Inglaterra, eles estavam unidos, não havia separação entre igreja e Estado. Então, o que fosse decidido na Assembleia de Westminster seria implementado para todo o Reino Unido. Então, tanto a Inglaterra quanto a Escócia, Irlanda, todos esses países, né, que compõem o Reino Unido, seriam obrigados a adotar a confissão de fé. Por isso que os membros do parlamento também estavam lá. Eles tinham que observar o que estava acontecendo. Tá? E aqueles ministros todos estavam sendo pagos pelo Estado. Então, era uma forma de fiscalização para ver se esses caras estão trabalhando mesmo. Tá bom? Ela aconteceu na abadia ou na igreja de Westminster, por isso que ela recebe o nome de Assembleia de Westminster. Recebe esse nome porque ela aconteceu na igreja que fica na cidade de Westminster. Tá bom? Aconteceram 1.163 sessões. Essas são as sessões principais, tá? Fora a reunião de subseções, tá bom? Que é muito comum, tá? Em concílios grandes assim, até em concílios pequenos é comum acontecerem isso, tá? Imagine num concílio grande. Então, foram muito mais reuniões do que essas 1.163. Aí só é contada as reuniões principais, tá bom? Foi aprovada pelo parlamento inglês em 1648. Então, foi praticamente aí 5 anos de trabalho até que ela fosse definitivamente aprovada. A Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Do Brasil, adotou os símbolos de fé de Westminster durante a organização do sínodo, que nós vimos na aula passada, né? Quando o sínodo foi organizado aqui no Brasil, em 1888, aí a confissão de os símbolos, né? A confissão e os catecismos foram adotados como regra né, uma forma de regra de fé da Igreja Presbiteriana no Brasil, tá bom? As igrejas presbiterianas norte-americanas adotaram antes disso, tá? A nossa foi em 1888, tá bom? Vamos lá. Qual é a importância das confissões de fé para a igreja, tá bom? E os credos. Bom, veja só. Os credos, o credo do apóstolo, tá vendo aqui, né, que eu deixei o crédito aqui, esse não foi eu que inventei, tá? Esse fluxo aqui, essa imagem aqui, não foi eu que inventei, eu peguei do site Voltemos ao Evangelho, tá bom? Deixei aqui os créditos aqui dos irmãos que criaram. Os credos, o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo atanásio, tá? O credo de Niceia, esses credos, eles foram desenvolvidos lá nos primeiros séculos da igreja. Segundo, terceiro século, quarto século, enfim, foram os séculos dos credos, tá bom? A palavra credo não é de credo, não é isso não, tá? Credo é de creio, de crer, tá bom? É aquilo que a gente crê. Era uma forma também de sistematizar as doutrinas, né, para que ficassem claras e você pudesse decorar. Era mais ou menos seguindo aquela ideia de Pedro, né, que Pedro expõe na sua carta, que nós deveríamos estar sempre prontos a responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, como fazer isso? Uma das formas foram os credos, tá bom? Então, o credo é uma forma fácil de você decorar as doutrinas, aquilo que é básico na crença cristã. O credo do apóstolo é bem facinho, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra, todo mundo conhece, mas você tem credos grandes, tá? Você imagina que aquele pessoal decorava esses credos, tá? O credo Atanásio, ele não é muito pequeno, ele é grande. O credo niceno, de Nicéia, eles são credos grandes, tá bom? Mas eles decoravam isso naquela época, tá? E o século 16 e 17 são os séculos que nós chamamos de séculos das confissões de fé. Qual a importância disso? Tem gente que não gosta. Eu lembro uma vez, em uma na igreja anterior que eu congregava, não presbiteriana, antes de eu vir para a igreja presbiteriana, que eu quis fazer um trabalho de jornal lá na igreja, tá? Até comecei a fazer o trabalho lá, e aí eu quis fazer é lógico que era um jornalzinho, assim, era uma folha de sulfite, era uma folha de almaço sem pauta aberta, né? Então era bem simples, tá bom? E aí nós fomos fazer, eu pedi para o pastor na época que permitisse que eu fizesse um trabalho com os credos, expondo os credos, colocando os credos lá e explicando a origem daquele credo, tal. Ele achou que isso não fosse importante na época, tá bom? Mas é muito importante. A gente não gosta disso, mas eles são muito importantes. As confissões também. Tem igrejas que falam, nós não temos, ainda se orgulha, bate no peito e fala, nós não temos nenhuma confissão de fé. E aí, nos artigos que eu mandei ontem para vocês, eu mostrei um pouco por que é importante ter essas confissões de fé, tá? Porque você, quando entra na igreja, você já sabe no que aquelas pessoas creem, tá bom? Fica muito claro. Não fica aberto. Vocês estão vendo aqui que o que acontece? Esses credos e confissões, eles servem para nós como uma forma de baliza. Enquanto você está... Porque, assim, a gente tem até um lema nosso, né? Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo não essencial, liberdade. Tá? Mas essa liberdade é uma liberdade também que ela tem que ser com cuidado, senão você vai muito longe. Tá? O que determina para nós o que é essencial, aquilo que você não pode fugir e até onde você tem liberdade para divergir. Se nós formos conversar entre nós aqui, entre nós, uma conversa longa, a gente vai ver que cada um tem uma visão um pouco diferente do que é de algumas doutrinas cristãs. E essas visões um pouco diferentes, elas são aceitáveis. Por exemplo, não é nosso tema da nossa aula hoje, eu vou só mencionar e não vou entrar, porque senão eu solto essa lebre aqui, nós vamos correr atrás dessa lebre aqui a vida toda, tá? Mas, por exemplo, com relação à escatologia, que é um assunto de uma aula futura, tá? E ainda assim vai ser de forma bem resumida. Mas escatologia, nós temos visão pré-milenista. A própria visão pré-milenista, ela tem histórica, ela tem pré-milenista dispensacionalista. Isso, obrigado. Dispensacionalista, ela tem... nós temos eu vou seguir aqui, tá? Nós temos pós-milenismo, nós temos amilenismo, tá bom? Dentro do sistema pré-milenista, nós temos o pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Então, nós temos várias visões, tá bom? Essas visões, todas elas são aceitas, elas podem ser aceitas dentro da nossa baliza aqui, tá bom? Agora, se você for passar disso, imaginar, por exemplo, assim, uma doutrina adventista, que é a doutrina do sono da alma, tá? Ou da aniquilação da alma por conta do juízo final. Isso a Bíblia não permite que você creia, tá? Então, os credos e as confissões, elas criam para você uma forma de baliza onde você pode transitar, tá? Tranquilamente. Tá? A gente tem até uma figura aqui que explica bastante isso, que é o seguinte: um vagão de trem, ele está livre quando ele está no trilho ou quando ele está fora do trilho? Tenta arrastar um vagão de trem fora do trilho. O negócio é absurdamente mais difícil do que você colocar ele no trilho. É lógico que não é fácil, é bem pesado, mas você consegue, né, puxar ele muito mais fácil no trilho do que fora do trilho. Ou seja, você é muito mais livre, ali balizado na segurança dos credos e das confissões.
a outra imagem aqui, uma interpretação bíblica que negligencia a história permite que você faça todo tipo de malabarismo. E é aqui que surge, nessa segunda imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Essa aqui está solta aqui, sem as balizas do credo da confissão, é onde você tem maiores problemas de heresia, tá bom? Os maiores problemas de heresia acontecem quando você abandona os credos, deixa para lá, não precisamos de credos, o importante é que o Espírito nos fala. E aí, irmãos, aí você está entrando num caminho extremamente perigoso, porque o Espírito Santo, ele é Deus, e algo que é verdade a respeito de Deus é que ele não muda, tá bom? Deus não muda. Lembra até que Deus fala, porque eu, Senhor, não mudo. É por isso que vocês, filhos de Israel, não são consumidos. E ali o Senhor é Yahvé, tá? E Yahvé é o nome da Trindade, tá bom? Então, você está mais seguro, até coloquei aqui a interpretação bíblica, eu não, né? O irmão aqui que fez o gráfico aqui, né? Voltemos ao Evangelho. A interpretação bíblica que atenta aos erros e acertos ao longo da história é essa aqui, ó, né? Essa aqui que eu estou mostrando com o mouse aqui, vocês estão vendo. A interpretação bíblica que negligencia é essa aqui, e aí acaba criando, assim, aberto. E aí cada um interpreta a Bíblia de um jeito, irmãos, e aí a coisa fica complicada, tá? Então, a confissão de fé, ela é uma segurança para nós, que a gente não vai viajar muito na maionese. A gente dá uma viajada, mas viaja dentro de uma segurança, né, que é permitida. Não permite que você viaje demais, tá bom? E aí se perca, né? Aí cria todo tipo de heresia, de doutrinas humanas, doutrinas de demônios e tudo mais, tá bom? Fiquemos com a doutrina bíblica. Vamos lá, seguindo aqui. Se vocês não entenderam alguma coisa, irmão, só chamar aí, tá bom? A forma de governo. Então, concluindo aqui essa parte, eu queria falar para vocês, não é, mas eu coloquei lá no final, não é um dos símbolos da Igreja Presbiteriana, mas nós também utilizamos, você pode ler, e também é bastante legal, ele trata de alguns assuntos que a Confissão de Fé de Westminster não trata, mas é a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, tá? Ele é muito legal, ele é mais fino que a Confissão de Fé, o Catecismo também é menor, tá? O Catecismo de Heidelberg ele é menor que o Catecismo maior e o Breve Catecismo, mas ele é bastante interessante também, e ele trata de alguns assuntos, ele complementa alguns assuntos do que a Confissão de Fé de Westminster não trata, tá? Ou complementa alguns que a Confissão de Westminster trata. Então, uma recomendação para vocês, se vocês quiserem, é a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg, tá bom? É holandês, tá bom? É holandês. Chama-se Confissão Belga, mas ela é holandesa. É que, antigamente, a Bélgica e a holandesa formavam um único país, tá bom? Era a região de Flandres, tá? E aí, depois, eles acabaram se tornando dois países separados, ou dois reinos separados, porque a Holanda se tornou protestante e a Bélgica manteve-se católica, tá bom? Vamos lá. Forma de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lembra que eu comentei com vocês que a gente deve, e vocês devem, se acostumar com esse termo, forma de governo. Quando nós falamos de forma de governo, o que nós estamos nos referindo é forma de administração, tá? Então, a Igreja Presbiteriana, a forma que a Igreja Presbiteriana é administrada. Para quem já estava no comecinho da aula, ou para quem assistiu a devocional do reverendo Mauro, vocês viram que hoje é o dia do presbítero, tá? Até dei parabéns aí para o nosso presbítero irmão Tarcísio. Eu acho que não tem mais nenhum presbítero na sala hoje. O pastor também é presbítero, né? Comentei com vocês na aula passada. Nós temos presbíteros regentes e presbíteros docentes, tá bom? E os presbíteros regentes são os presbíteros, né? A nossa igreja tem 8 presbíteros, mais um que é o pastor.
e o pastor é o presbítero docente. Ele é o responsável pela docência ou pelo ensino, tá? E os presbíteros regentes, eles administram a igreja juntamente com o pastor, tá bom? Bom, a igreja presbiteriana adota uma forma representativa de governo. Eu coloquei / administração aí, só para vocês se lembrarem o que é governo, tá? Algo semelhante ao sistema parlamentarista. Lembrando que o sistema de presbíteros governando a igreja, ele surgiu, tá, na Escócia, e a Escócia ela era continuação, tá, ali da Inglaterra. Então, eles tinham uma forma parlamentarista de administração, tá bom? A igreja elege os seus representantes e os representantes cuidam da administração da igreja, tá? No sistema presbiteriano, os membros reunidos em assembleia elegem os seus representantes. No quarto domingo desse mês, do mês de agosto, nós teremos a eleição para pastor, para o presbítero docente, tá bom? Então, vocês vão ver mais ou menos como funciona essa assembleia. Mesmo que você ainda não seja membro, que é o caso da maioria de todos, ou quase todos aqui que estão assistindo a aula, mesmo que você não seja membro, você pode ir lá dar uma olhadinha, ver como funciona a nossa Assembleia Geral. Tá? Então, assim, toda a Assembleia Geral é a união de todos os membros da igreja. Tá? Todos os membros da igreja são convocados previamente, isso é até uma determinação da lei do Brasil. Tá? Eles são convocados previamente, já estamos convocados, os membros, para que, é uma convocação formal, inclusive, tá? Ela é por escrito, está sendo anunciada, tá bom? E aí, nesse quarto domingo desse mês, vai acontecer a eleição para o presbítero docente, ou seja, é a eleição do pastor, tá? A eleição dos presbíteros regentes, ela vai acontecer, acho que daqui 2 anos, né, Tarcísio? Você lembra quando que acontece? A eleição vai ser o ano que vem, eleições gerais, a gente separa a eleição de pastores com a eleição de oficiais da igreja, presbíteros e diáconos. Diáconos, isso. Haveria uma eleição este ano, uma assembleia este ano, extraordinária, a pedido da junta diaconal. Porém, com a pandemia, não houve possibilidades, então a gente vai fazer o ano que vem, porque o ano que vem vence o mandato, né, dos presbíteros e dos diáconos que estão ativos. Então, o ano que vem serão as eleições gerais. Apenas fazendo o adendo aí com relação à eleição pastoral, a questão aparece aí, como você disse, o pastor também já disse, um único candidato, que é o pastor Mauro. Porém, nas regras estabelecidas pelo Conselho da Igreja, que são feitas e divulgadas com bastante antecedência, e a estamos divulgando desde o dia 1º de janeiro, é que a membresia da igreja tem direito de escolher o seu candidato indicando pastores. Então, como a nossa igreja não indicou nenhum candidato que que pudesse ser concorrente ao pastor Mauro, ele ficou como candidato único, com uma explicação. Não é candidato do conselho. O conselho não tem candidato. O conselho apenas aprova os candidatos indicados pela Assembleia da Igreja. E como ele é o único candidato e tem feito um bom pastoreio na igreja, o conselho não tinha razão nenhuma de falar para a igreja que ele não seria candidato. Apenas administra essa questão. E tem outra coisa. Caso ele é o concorrente, caso ele não obtenha 50% dos votos, ele não será o candidato, porque o presbitério julga a inconveniência da eleição, não julga o conveniente. Isso. Porque uma pessoa que não tem 50% de apoio da membresia não pode ser candidato, não pode exercer o pastorado da igreja. São essas coisas e muito mais que eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou tomar o tempo da sua aula. Tranquilo. Então, irmãos, a gente explica aqui o que o presbítero Tarcísio explicou, e a gente fala aqui, a gente fala de forma bastante resumida,
mas o negócio é um pouco mais complexo, tá? Então, no caso, por exemplo, o que o presbítero Tarcísio comentou é que na nossa igreja, nessa eleição, e já tem acontecido em outras, o pastor Mauro, ele foi o único candidato, mas não é assim sempre, tá? Não é assim em todas as igrejas presbiterianas. Quando chega a época próxima da eleição, também isso está no nosso manual presbiteriano, o conselho ele emite uma espécie de edital, tá? Convidando a igreja, a assembleia, né, os membros da igreja, que façam indicações de possíveis candidatos a pastoreio. Tem toda uma forma de fazer isso, tem toda uma regra de como fazer. Você tem que avisar o pastor que ele vai concorrer, né, porque pode acontecer de você coloca lá Augusto Nicodemos para concorrer à igreja aqui. Aí o Augusto Nicodemos ganha a eleição. Aí você vai ligar para ele vir assumir e falar, mas nem sabia que eu estava concorrendo. Então, para que não aconteça essas coisas, existem umas regras. Você tem que avisar o candidato, perguntar se ele quer, né? Então, tem toda uma regra aí. No caso, não houve nenhum outro candidato indicado, o pastor Mauro ele é o candidato único. Mas não quer dizer também que ele será eleito. Porque se a igreja, é que o presbítero Tarcísio falou, se a igreja, se 50% mais um, né, de votos não o elegerem, se ele tiver 49%, ou se ele tiver só 50%, é considerado que ele, o presbitério, que nós já vamos falar sobre isso, que é a instância superior da nossa igreja, ela vai considerar aquela eleição que ele não teve os votos suficientes para ser eleito. E aí vai acontecer todo um procedimento que é prescrito no nosso manual, né? No nosso manual, para determinar quais serão as etapas seguintes ao processo aí de eleição, tá bom? Então, nós temos esse ano a eleição do pastor e no ano que vem, é o caso da nossa igreja, não é isso. Isso não é uma coisa que está acontecendo em todas as igrejas presbiterianas do Brasil ao mesmo tempo, tá? Porque cada igreja ela tem um período que ela estabelece o mandato dos oficiais, tanto do pastor quanto dos demais oficiais, que é os presbíteros e diáconos da nossa igreja, da igreja. A nossa igreja, as eleições gerais, que vão acontecer, então, no ano que vem. Tá? Aí serão eleitos, serão votados novos presbíteros ou reeleitos aqueles presbíteros que já estão e diáconos que vão ser indicados pela Assembleia da Igreja e depois votados e poderão ser reeleitos ou eleitos outros, tá? Pode alguém não ser reeleito, isso acontece, de alguém não ser reeleito. A pessoa, às vezes, até ela não quer mais ser presbítero, ou não quer mais ser diácono, e aí ela pede para não participar, tá? Ou ela, enfim, várias coisas podem acontecer e o candidato não ser reeleito ou ele mesmo não querer participar da eleição, tá bom? Esses representantes, presbíteros, juntamente com o pastor, formam um concílio, tá? O concílio é o nome de um... Concílio uma assembleia, uma pequena assembleia, uma pequena reunião de liderança da igreja, tá? Ela é formada na igreja. O primeiro concílio da igreja é o chamado conselho da igreja. No caso, o conselho ele é formado pelos presbíteros e o pastor da igreja, ou seja, presbíteros docentes e regente da igreja. Eles formam o concílio, o primeiro concílio da igreja, que é chamado de conselho. E nós vamos ver já quais são os concílios da igreja, tá bom? Os concílios, dentro de seu âmbito de atuação, fazem o quê? Eles supervisionam, eles orientam, eles inspecionam e eles cuidam da disciplina na igreja, tá? Na igreja local. Então, essa é a função do concílio, ou seja, do conselho, do primeiro concílio aí, que é o conselho da igreja, tá? Vamos lá. São 4 os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Quais são eles? O primeiro concílio, a palavra vem de conciliar-se, tá bom? De conciliação. O primeiro concílio da igreja é chamado de conselho. Ele é o concílio da igreja local. Quem forma o conselho da nossa igreja em Mogi das Cruzes? São os 8 presbíteros mais o pastor, tá? Os 9
presbíteros. Os 8 regentes e o presbítero docente formam um conselho. Cada igreja, dependendo do tamanho dela, ou seja, do tamanho, não o tamanho do prédio, o tamanho da membresia, ela tem uma quantidade maior ou menor de membros no conselho, ou neste concílio, tá bom? Então, o primeiro concílio é o conselho da igreja, tá? Eles cuidam ali dessas questões que nós vimos aqui, ó, supervisão, orientação, inspeção e disciplina, né, e administração dentro da igreja local, tá bom? A instância superior desse concílio é o presbitério. Tá? O presbitério, ele é formado por todos os pastores que a ele pertence, mas um presbítero representante de cada igreja que pertence a esse presbitério, tá bom? O presbitério, ele varia de tamanho, mas ele mais ou menos, geralmente, ele tem cerca de 8 igrejas, de 8 a 6 igrejas, tá? Ele chega a passar desse número, e aí quando ele começa a crescer demais, normalmente o que acontece é que ele se desmembra e formam 2, tá? Nós tivemos recentemente, acho que 2018 ou 2017, nós tivemos algo assim aconteceu com o nosso presbitério. O presbitério nosso é o presbitério Alto Tietê. Ele cresceu demais, ele estava com muitas igrejas, e aí houve desvinculou-se esse presbitério, e aí formou-se 2 presbitérios. O Alto Tietê continua existindo com as igrejas aqui da região do Alto Tietê, e as igrejas que pertenciam ao presbitério, mas que ficavam em São Paulo, formaram um novo presbitério, tá? Então, teve esse rompimento. Ele não é um rompimento trágico, esses rompimentos são normais, tá bom? É porque chega um momento que fica difícil de administrar, ele está muito grande, ele fica difícil de administrar, e aí ele desvincula e formam 2. Isso é muito comum de acontecer, tá? A mesma coisa acontece com a instância superior, que é o sínodo, tá bom? Lembrando que, assim, a instância é superior, mas não as pessoas que participam dele. Então, o presbítero, por exemplo, quem representa a nossa igreja, ele é escolhido entre os outros presbíteros. No nosso caso, da nossa igreja, normalmente, quem tem representado a igreja, ultimamente, é o presbítero Walter. Mas o presbítero Tarcísio já representou, inclusive, já foi no Supremo Concílio, né? Já participou do Supremo Concílio, está dando joinha ali, ele já comentou isso comigo. Já participou do sínodo, né, Tarcísio, e do Supremo Concílio. Tá? Ele já foi representante, e outros já foram representantes. Atualmente, quem tem sido representante é o presbítero Walter. Não é pelo fato do presbítero Walter participar do presbitério, ser o representante da nossa igreja no presbitério, que o presbítero Walter ele é superior aos outros presbíteros, ele continua sendo igual aos outros presbíteros da nossa igreja. Ele só participa de uma instância que é superior, tá bom? Então, a instância ali é superior, ela cuida da administração das igrejas locais ali, tá? Superior à igreja, ao presbitério, desculpa, a instância superior ao presbitério é o sínodo. O sínodo cuida, da mesma forma que o presbitério cuida de 8 igrejas, no caso, estou dando um exemplo aqui de 8 igrejas, o sínodo cuida de alguns presbitérios, pode ser 6, 8, enfim, ele cuida de alguns presbitérios. São enviados alguns representantes do presbitério, são enviados para o sínodo, eles são escolhidos lá no presbitério mesmo para participar do sínodo, tá? E aí do sínodo são enviados, e do presbitério são enviados representantes para o Supremo Concílio, que é a instância maior da nossa igreja. Lá são discutidas várias questões, tá bom? Questões de ordem constitucional, de ordem administrativa, são discutidos em todos esses concílios, né? São discutidas essas questões, mas sempre, à medida que você vai... Eu coloquei aqui descendo, mas no caso, subindo, né? À medida que você vai subindo para as instâncias superiores, você vai descendo do conselho para o presbitério, do presbitério para o sínodo, e assim para o Supremo Concílio, você vai discutindo coisas maiores, tá bom? A disciplina de membros da igreja, ela é trabalhada aqui, tá? No conselho, estou mostrando aqui com o mouse,
mas um membro que ele se achar injustiçado, ele foi lá, sofreu lá uma e aí nós já vamos ver sobre isso, ele sofreu uma sanção na igreja, ele pode recorrer à instância imediatamente superior, tá? Ao presbitério. E membros do presbitério que foram sofrer alguma injustiça, eles podem recorrer à instância superior e também pode chegar até recorrer ao Supremo Concílio. É mais ou menos o jeito que funciona a lei no Brasil, tá? Você tem ali o juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, e aí você tem ali os STF, o STJ. Eu sei que ao mencionar essas instâncias aí, eles são muito mal representados, mas é só para funcionar de comparação, para você entender mais ou menos como funciona aí essas instâncias, tá? É só por analogia. Não é totalmente igual, mas é só para vocês compreenderem aí como funciona. Atualmente, o presidente do nosso Supremo Concílio é o pastor Roberto Brasileiro. Ele já vem sendo presidente do Supremo Concílio há alguns anos já, tá bom? Desde 2002. Desde 2002, isso. Obrigado, Tarcísio. Desde 2002, que ele tem sido reeleito, tá? Isso pode acontecer por muito tempo, ou pode os pastores não estarem e presbíteros não estarem mais satisfeitos com o trabalho dele ou quiser mudar um pouco, eles podem, na próxima reunião do Supremo Concílio, eleger um novo presidente do Supremo Concílio. Tá? Lembrando que toda vez que tem... Lembrando não, mencionando, porque eu ainda não falei sobre isso. Mas toda vez que tem uma reunião do Supremo Concílio, você tem eleição para a nova diretoria do Supremo Concílio. Tá bom? A mesma coisa, ela acontece de 4 em 4 anos. Então, se eu errar aí as datas, você me corrige aí, tá bom? Porque às vezes eu confundo. A reunião do presbitério, irmãos, ela acontece 2 vezes por ano em reuniões ordinárias, mas pode acontecer alguma reunião extraordinária em caso de grande necessidade, tá? Não tem acontecido ultimamente, mas pode acontecer. Todo ano, então, você tem 2 reuniões de presbitério. No começo do ano, que é a primeira reunião do ano, em janeiro, no nosso presbitério normalmente acontece em janeiro e em agosto. Eu participo das reuniões assim como assistente, como alguém que assiste. Eu não sou membro do presbitério, então eu não voto, eu não falo nada, eu só ouço e tomo carcada. Tomo umas lambadas lá se for necessário. Porque eu sou seminarista, né? Mas eu vou lá, assisto as reuniões e sempre em janeiro, quando acontece a primeira reunião, é eleita uma nova diretoria para o presbitério e aí, no primeiro dia, elege a diretoria e aí são dispostos os trabalhos, tá bom? O sínodo se reúne de 2 em 2 anos, tá? E aí também tem a eleição para a presidência do sínodo, tá? Tranquilo, tá aí? Diogo, fala da abrangência do sínodo, assim como o presbitério tem sua abrangência, o sínodo também. Também tem uma abrangência. Isso. O sínodo ele tem a abrangência dele, territorial regional, tá? Que cuida de alguns presbitérios. Tá? Então, são vários presbitérios, muitos presbitérios, que estão submetidos a um sínodo. No caso, o nosso sínodo é o sínodo do Vale do Paraíba, né, Tarcísio? É isso mesmo. Isso aí. Do Vale do Paraíba, que pega não é todo o Vale do Paraíba que ele pega, mas ele pega ali a região de Taubaté, pega uma parte do litoral, acho que é Ubatuba e Caraguatatuba, isso mesmo? Isso aí. Isso, e aí pega também Taubaté, acho que Taubaté, São José, vem vindo para cá e chega aqui também no Alto Tietê, tá? Então, os presbitérios que estão ali contidos fazem parte do sínodo, tá bom? Quando o sínodo crescer demais, o que vai acontecer? Ele vai também, só que assim, demora mais para acontecer, né, do que um presbitério, mas ele vai haver o rompimento, né, e esse rompimento não é um rompimento drástico de briga, tá? Pode acontecer, mas não é normal, tá bom? Ele é uma coisa normal, ela acontece em decorrência da igreja, disso acontecer mesmo. Até, eu mencionei aqui o conselho também ele sofre algumas mudanças assim. Por exemplo, é normal, não é o caso nosso agora, imediatamente, mas já aconteceu no passado,
da igreja ela ter uma congregação. Não é algo que está acontecendo atualmente, mas já aconteceu. Por exemplo, a nossa é a primeira igreja, mas de Mogi das Cruzes, mas nós temos a segunda e a terceira, né? De César, é a segunda, César de Souza, do bairro aqui, né? Do distrito de César, e nós temos a terceira, que é ali como é que chama ali? Aquele bairro é? Vila Cléo. Isso, obrigado, Tarcísio. É Vila Cléo. Elas eram congregações. Essas congregações, às vezes, elas são dirigidas por membros do conselho, por presbíteros do conselho. Eles vão junto com algum seminarista ou com algum pastor auxiliar. Eles começam a conduzir aquela igreja até que aquela igreja consiga se sustentar financeiramente. Quando ela conseguir se sustentar financeiramente, acontece a desvinculação ali do conselho, promove o conselho da igreja principal, da igreja mãe, que a gente chama, da sede, promove como é que chama isso, Tarcísio? Organização da igreja. Isso, a organização da igreja, e aí promove a organização da igreja, e ali a congregação deixa de ser congregação e ela se forma uma nova igreja. E aí o que vai acontecer é que aquela igreja ela vai eleger um novo conselho. Tá? Então isso é muito comum, não é rompimento drástico, não é uma cisão na igreja, é uma decorrência natural dos trabalhos da igreja presbiteriana. A única que não se desvincula, ou que não há rompimento, não há desvincula, né, não ocorre nenhuma cisão, nenhuma desvincular-se, é o Supremo Concílio, porque o Supremo Concílio é o Supremo, não tem dois Supremos. O Concílio, né? O Supremo Concílio, a abrangência dele são todos os sínodos da Igreja Presbiteriana no Brasil, tá bom? Isso aí é forma de crescimento, né, Diogo? Que nós formamos em igreja Vila Cléo, César de Souza, a igreja hoje, Igreja Presbiteriana Paulistana, que foi nossa congregação aqui também, de São Paulo. Verdade. E a Igreja Presbiteriana do Campo Belo, que também pertenceu à nossa igreja. Isso, é verdade. Também foram congregações da nossa igreja, mas estavam em São Paulo, não estavam em Mogi das Cruzes, estavam em São Paulo, verdade. E esses rompimentos, essas cisões acontecem em decorrência do crescimento natural da igreja. E é bom que assim aconteça, significa que a igreja está saudável, né? Que a igreja está funcionando bem, está crescendo bem, tá bom? Bom, vamos lá. A questão da disciplina na igreja. Os concílios, eles exercem funções administrativas e judiciárias, tá? É lógico que aí no questão judiciária, não é judiciário dentro do âmbito da igreja, tá? Não é judiciária, nós não vamos julgar assalto, entendeu? Assassinato, não é esse tipo de judiciário, é judiciário dentro do âmbito da igreja, tá? E você vai ser julgado conforme as escrituras, conforme o manual presbiteriano que bebe das escrituras, que está vinculado às escrituras, tá? A disciplina eclesiástica tem por objetivo o quê? Qual é o objetivo da disciplina? Tem gente que não gosta disso, mas ele é muito importante, tá? Ela tem por objetivo a edificação da igreja, corrigir escândalos. Alguém cometeu um pecado, escandalizou a igreja. Essa pessoa precisa ser disciplinada. Até porque a gente não sofre aquele constrangimento de alguém dizer assim, poxa, o Diogo é membro da sua igreja? E aí você fala, meu Deus do céu, olha a situação. Né? Então, para que esses constrangimentos não ocorram, existe correções de escândalos, tá bom? A disciplina serve para corrigir erros ou faltas, tá? Promover, principalmente, irmãos, promover a honra de Deus, a glória de Cristo e o bem dos próprios culpados. Porque quando eles são corrigidos, às vezes o cara pode falar, mas ninguém nunca me disse que isso era errado, tá? Então, você corrige essa pessoa para que ela saiba que é o que ela está fazendo errado. Quando ela faz algo de errado, lógico, tá? As penas, ou seja, as sanções, a pena que a igreja aplica, né, os concílios aplicam, elas dependem do agravo cometido, tá bom? Daquilo que foi feito. Elas podem ser, tá? 3 tipos de sanções, né? 3 tipos de penas. A primeira delas, a mais leve, é a admoestação. É uma chamada de atenção. Você pode ser chamado
a sua atenção pode ser chamada verbalmente, você fez alguma coisa lá que não devia. Alguém viu, um diácono viu, ou um presbítero viu, ele chama a sua atenção ali na hora. Tá, foi só uma chamada de atenção. Opa, você está fazendo uma coisa que parece bobagem, mas você está ali mexendo no púlpito da igreja, ou está mexendo no som da igreja, ou que não, a gente não deve fazer sem que consulte o conselho ou a junta diaconal. Você está mexendo em alguma coisa da igreja, você é chamado a sua atenção. Olha, não mexa aí, não é para mexer. Tá? Foi a chamada verbal. Se você for esperto, você não vai fazer mais. Tá? Mas dependendo da coisa, se for um pouco mais grave, essa admoestação pode ser por escrito. O conselho verificou lá, por exemplo, que você mexeu de forma inadequada em um instrumento da igreja. Tá bom? A igreja vai, dependendo do que você faz na igreja, se você, por exemplo, for lá o regente da orquestra e você está tirando instrumentos da igreja sem avisar o conselho. O conselho vai escrever uma cartinha para você e mandar uma cartinha para você falar, olha, nunca mais tire um instrumento da orquestra da igreja sem comunicar o conselho. Tá? Ou um equipamento de som, um microfone, tá? Uma caixa de som, sem avisar o conselho. Você não pode, sem avisar a junta diaconal, você não pode fazer. Se você fizer isso, mas eu estava levando só para mexer na minha casa para consertar. Você tem que avisar o conselho. Eu estou falando de coisas simples, irmãos, mas que mexe com o dia a dia da igreja. Chega no domingo, a caixa de som não está lá. Tá? Porque você sofreu um acidente, porque você ficou doente e não foi para a igreja levar a caixa de som e ninguém sabe onde está essa caixa de som. Tá? Então, vai receber uma administração por escrita aí. Se você for esperto, nunca mais você vai fazer. Tá? Então, quem é esperto, o sábio aprende com o erro dos outros. Tá? O inteligente aprende com os seus próprios erros. E o tolo não aprende nunca. Tá? Bom, aí você vai sofrer uma admoestação. Se você for esperto, você não vai fazer mais. Tá bom? O mais grave do que a admoestação, você tem o afastamento da comunhão. Aí o pecado que você cometeu é mais grave. Tá? É um pecado grave. Maculou a imagem da igreja, você adulterou, você fornicou, enfim, fornicação é o ato sexual antes do casamento, tá? Você roubou fora da igreja, mas a coisa acabou sendo descoberta e aí maculou a imagem da igreja, porque você é membro daquela igreja. O que você faz, você é um representante da igreja, querendo ou não, tá? Você maculou a imagem da igreja. Então, você vai sofrer uma sanção mais grave, tá? Você vai ser afastado da comunhão, tá bom? E aí você vai... O que consiste esse afastamento da comunhão? Você pode ir no culto? Pode, você não vai ser proibido. Os diáconos não vão dar uma gravata em você quando você tentar entrar na igreja. Isso não vai acontecer. Você vai poder ir na igreja, você vai poder participar do culto, né? Você vai poder cantar, tal. Mas alguns privilégios seus serão cortados. Quais são eles? Você não vai participar mais da ceia, você não vai poder participar da ceia, você não vai poder participar das assembleias, ou seja, se eu fui afastado da comunhão, eu não poderia votar agora para pastor. Então, eu não vou poder participar das assembleias. Naquela assembleia que acontece todo ano, assembleia extraordinária, para aprovação das contas da igreja, eu não vou poder votar. Tá? Na hora que falar, se os irmãos querem aprovar as contas, digam amém, levantem a mão, tal. Eu posso até levantar a mão, mas meu voto não conta. Não vale, tá? Porque eu estou afastado da comunhão, tá? E eu também serei impedido de participar de qualquer atividade da igreja. Por exemplo, se eu canto no coral e eu fui afastado da comunhão, eu não vou poder cantar, tá? Se eu toco na orquestra, eu não poderei tocar, tá bom? Então, assim, eu sou membro da DESIL, não vou poder participar. Se eu sou professor de escola dominical, não poderei dar aula, tá? Então, eu seria afastado dos trabalhos, das atividades da igreja, tá bom? Tem lá a reunião da UPA, eu quero ir lá para estar junto com a UPA, eu posso estar, mas se for ali tiver que votar ou tomar alguma decisão, eu não poderei tomar essa decisão sendo membro, eu estou fora da comunhão, tá bom? Então, meus votos não valem, tá? Então, eu estou impedido. E, por último, que é o mais dramático de todos, é a exclusão, que é a eliminação do rol de membro, ou seja, você está fora do rol de membro da igreja.
ele assim, é mais difícil de acontecer, mas se a gravidade do seu ato for tão grande que você que não tenha mais como conviver com você, aí você será excluído do rol de membro da igreja. Você vai poder ir na igreja? Vai, mas você está fora do rol de membro da igreja. Você não é nenhum membro inativo, você não é mais membro da igreja, tá bom? E aí você perdeu todos os privilégios ali que você tinha como membro, mesmo ali afastado da comunhão, você tinha alguns privilégios, tá? Como excluído, quando acontece a exclusão, você está eliminado do rol de membro. É lógico que, normalmente, quando acontece a exclusão, é porque o membro também não quer saber mais da igreja. Tá? E aí a coisa é meio assim, você está excluído, mas você também não quer saber mais da igreja, então a coisa acaba acontecendo de forma até tranquila, no sentido de não haver muita briga. Tá? O cara ensinou heresia e o cara é herege quanto mais. Ou seja, ele não quer saber não quer saber de se subordinar novamente, submeter a doutrina cristã. Aí o cara é excluído do rol de membro, não tem mais o que dizer. Enfim, tá? Deu para entender aí, né? Eu espero. Vamos lá. Disciplina na igreja. Os pastores também são sujeitos à disciplina, tá? Só que ela é aplicada pelo presbitério. Isso é porque o pastor, isso é bastante importante, vocês vão perceber, se você for agora na Assembleia Geral, o pastor ele não é membro da igreja. Tá? Então, qual é o que implica não ser membro da igreja? Ele não vota. Tá? Então, ele não vota nas assembleias. Então, ele não pode, por exemplo, no Brasil hoje, quando tem a eleição de pastor, quando você tem eleição para presidente, para governador, esse indivíduo, ele é cidadão brasileiro, ele pode votar. Tá? Mesmo que seja o candidato, ele pode votar. No caso do pastor, ele não é membro da igreja, ele é membro do presbitério, tá bom? Então, ele não pode votar para presbítero, ele não pode votar para diácono, ele não pode votar nele mesmo, tá? Ele preside até a assembleia, mas normalmente ele passa depois a presidência para o vice-presidente, que no caso é o nosso presbítero Tarcísio, ele é o vice-presidente do conselho, e ele conduz ali o momento da eleição, para que não haja, enfim, o pastor está conduzindo a sua própria eleição, ele se declara impedido de presidir aquela assembleia, porque ele, enfim, ali acontece ocorre ali um conflito de interesses. Então, ele se declara impedido e o vice-presidente assume a presidência ali da assembleia, da reunião, da assembleia. Tá? Então, o pastor ele não é membro da igreja. Então, quando acontece alguma disciplina, também não é aplicada pela igreja. O conselho vai fazer o quê? Ele vai redigir um documento, se o pastor fizer algo cometer algum pecado, ou fazer algo que é lógico que ele vai chamar a atenção do pastor, e se a coisa for mais grave, ele vai redigir um documento e encaminhar ao presbitério, e o presbitério vai aplicar punições mais pesadas. Agora, se o pastor fez alguma coisa, o pastor pega a caixa de som e leva para a casa dele sem avisar o conselho vai lá e vai chamar a atenção do pastor também. Essas administrações são normais, tá bom? Até porque um ancião pastoreia outro, né? O conselho também ajuda no pastoreio do pastor, tá? Porque o pastor também tem que ser pastoreado, tá? Assim como todo tribunal, a pessoa denunciada, ou seja, quando o conselho ele tem que aplicar a correção, ele se transforma num tribunal, tá? Isso é uma coisa administrativa, é ali interna, é documental, mas ela é formal, mas ela precisa ser feita, tá? Então o conselho ele se transforma num tribunal e aí ele julga a causa. Se a pessoa denunciada de ter cometido algum pecado e tal, se considerar, achar que ela está sendo injustiçada, ela tem direito de defesa no concílio, ali no conselho, tá? Ou ela pode também encaminhar um pedido de revisão de causa ali, entrar com um apelo, né? Apelar para o concílio superior. Se ele achar que o conselho foi injusto com ele pode redigir um documento e entregar lá no Supremo, no presbitério,
e o presbitério vai julgar a causa, vai chamar as testemunhas e tudo mais. Ela tem direito de ampla defesa, tanto no conselho quanto no presbitério, tá bom? Os conselhos também estão sujeitos à disciplina. Da mesma forma que o pastor pode ser punido, os concílios também podem ser punidos, tá? O presbitério pode ser punido, o conselho da igreja pode ser punido pela instância superior. Algum membro que achar que, por exemplo, o conselho da igreja está caminhando por um caminho de pecado, de fomentar doutrinas estranhas, ele pode redigir um documento e encaminhar para o presbitério. Se ele achar que o presbitério não tomou nenhuma atitude, ele pode encaminhar para o sínodo, tá? Ele pode encaminhar esses documentos também, tá bom? Quais são as disciplinas aplicadas para os concílios? A repreensão, a interdição, tá? A repreensão é uma reprovação formal. Por exemplo, isso é comum acontecer, tá? A repreensão, ela acontece, mas ela não é tão grave, mas ela exige que o conselho ou que o presbitério corrija alguma coisa de errado que fez. É muito comum acontecer isso, por exemplo, com relação às atas. Os conselhos eles têm que produzir atas toda vez que se reúnem. E aí, às vezes, acontece do conselho fazer a ata de forma errada. Estabelece um tribunal e não registrou lá na ata que foi estabelecido um tribunal, por exemplo. E aí chega lá no presbitério, os representantes do presbitério vão ler as atas e veem lá que tem erros de português, alguma coisa assim. O que eles fazem? Eles encaminham por escrito uma repreensão pedindo que corrija aquela ata. Não é nenhuma sanção grave, mas a ata tem que ser corrigida para que não tenha problemas futuros isso daí, tá bom? Então, acontece repreensão. Todas as instâncias podem ser repreendidas. Interdição é quando o erro foi mais grave, tá? Então, o conselho sendo interditado, o presbitério vai chegar lá com membros do presbitério e vai interditar aquele conselho, tá? O sínodo pode interditar um presbitério, o Supremo Concílio interditar um sínodo, tá bom? E a dissolução, no caso da falta ser muito grave, dissolve aquele conselho e promove a eleição de um novo sínodo, né? De um novo concílio. Tá bom? Vamos lá. Documentos da igreja. Então, os documentos da igreja principais são, além daquilo que nós falamos, né, os símbolos de fé e a Bíblia, nós temos a Constituição. Eles estão aqui no Manual Presbiteriano. Você tem dentro do Manual Presbiteriano, tá? Você tem a Constituição, que contém as normas administrativas da igreja. Nós temos o Código de Disciplina e nós temos o princípio de liturgia, tá bom? O Código de Disciplina, ele diz o seguinte: se alguém desrespeitou a Constituição, o que será feito com essa pessoa, tá bom? Tem o Código de Disciplina, que tipo de punição será aplicada a essa pessoa e tudo mais. E o princípio de liturgia é a forma do culto, tá? Como o culto ele é regido. O pastor sempre fala disso, olha, nós obedecemos, né, ao nosso princípio de liturgia, tá? Ou o princípio regulador do culto. O que é isso? É o princípio de liturgia, tá? Está no Manual Presbiteriano. Bom, irmãos, encerramos a nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham percebido que a Igreja Presbiteriana do Brasil é bastante séria. O negócio é sério. E mesmo assim tem gente que tenta dar golpe, mas o negócio é bastante sério, tá? Então, assim, ó, eu recomendo algumas leituras para vocês. Algumas recomendações aqui de leitura, eles são recomendações de aulas passadas que o Zoom cortava a nossa aula e eu não conseguia dizer para vocês. Mas olha, eu quero recomendar algumas leituras. Essas leituras recomendadas aí, a gente já está chegando no final da aula, tá? Elas são bastante interessantes para ajudar você a compreender algumas coisas sobre o desenvolvimento do presbiterianismo, da história do movimento reformado. Eles são bastante legais, tá? Eu indico aqui, para você entender um pouco mais sobre reforma protestante e a formação até do puritanismo e do movimento presbiteriano, eu recomendo a leitura desses dois livros aqui, ó, O Futuro dos Povos Católicos e A Chama Inextinguível. Esses dois livros são muito bons.
O Futuro do Povo Católico é quase impossível de você encontrá-lo, tá? Você tem uma ideia, eu só consegui encontrar na biblioteca do seminário. Ele é muito difícil, que é um livro antigo e ele não está sendo editado. Existem modelos digitais desse livro aí, tá bom? É a forma que você tem para encontrá-lo. Ou procurar em sebos, tá bom? Porque ele não está sendo, mas é um livro muito bom. E eu acho que, assim, muita gente, você talvez já tenha ouvido falar daquele livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Tá? Eu já li esse livro, acho que umas 4, 5 vezes. É um livro chato, cansativo de ler. Eu tive que ler na faculdade de História e tive que ler no seminário por conta das aulas de Sociologia. Esses 2 livros, A Chama Inextinguível e O Futuro dos Povos Católicos, eles oferecem uma alternativa melhor para aquele livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Tá? São melhores do que o Max Weber. O Max Weber, quando escreveu o livro dele, esse que eu acabei de mencionar, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele estava começando a tentar compreender como funcionava essa relação de países protestantes com o desenvolvimento do capitalismo. Eu acho que ele não trabalha muito bem, os parágrafos são enormes, você tem parágrafos que dão 2, 3 folhas, tá? São muito grandes, e aí você acaba, no meio do parágrafo, você já não sabe mais do que ele está falando. O Futuro dos Povos Católicos e A Chama Inextinguível resolve esse problema aí, são muito bons, recomendo muito. Para você entender um pouco sobre a história do presbiterianismo mesmo, eu te recomendo a vida do John Knox. Tá? Esse livro da editora Fiel é um livro biográfico da vida do John Knox. Eu recomendo para vocês a leitura dele. Tá aqui, ó, John Knox aqui. Tem outros, você pode pegar, eu recomendo esse da editora Fiel, que eu acho muito bom. Tá? Para você entender a importância da questão da confissão, eu recomendo esse livro, tá? Que é o Imperativo Confessional. Irmãos, esse livro é muito bom, muito, muito bom. Eu li por conta do seminário, mas ele é muito bom, ele trata de questões extremamente interessantes. Recomendo muito que você leia. Você, como eu digo sempre, não é obrigado a ler, mas se você quiser saber um pouco mais, fica aí a dica. Para você entender um pouco mais do que nós cremos como presbiterianos, indico o Breve Catecismo de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, essa que eu coloquei aqui, ela é comentada pelo Holt, muito boa, tá? Muito boa. E o Catecismo Maior de Westminster, comentado aqui pelo Gerardo Voss. O Gerardo Voss, irmãos, ele é um dos principais teólogos que nós tivemos aí no passado. Muito bom, eu já li muitos livros dele. Ele é um teólogo fantástico, tá? Então, recomendo muito. Para você entender um pouco de como funciona a nossa igreja presbiteriana no Brasil, o Manual Presbiteriano, para quem quiser, e o Manual Unificado ajudam bastante. Então, a união da Confissão de Fé, dos Catecismos Maior e Menor, o Manual Presbiteriano e o Manual Unificado das Sociedades Internas, você entende como funciona a igreja presbiteriana no Brasil, tá? Coloquei o inário aqui, que é o inário que a gente usa na nossa igreja, que é o Novo Cântico. Ele é utilizado em várias igrejas presbiterianas, mas veja, irmãos, não existe uma regra que determine que você deva utilizá-lo. Então, não é incomum que você chegue a alguma igreja presbiteriana e eles não utilizem o Novo Cântico. Mas na nossa igreja em Mogi das Cruzes, nós utilizamos o Novo Cântico, que é o nosso inário, tá bom? Por exemplo, a igreja presbiteriana do Calvário, que fica ali atrás do seminário ali que eu estudo, o seminário José Manuel da Conceição, ela utiliza um inário próprio deles, não é nenhum inário feito pela Casa Publicadora da Igreja Presbiteriana, né, que é a Cultura Cristã, é um inário feito pela própria igreja. Como ela é uma igreja bastante tradicional, tanto é que se você for nessa igreja, você não pode conversar, o negócio ali é mais rígido do que o rígido. A igreja presbiteriana já é rígida, a do Calvário é mais rígida ainda. O pastor, ele utiliza uma toga sacerdotal, ele utiliza a estola sacerdotal, né, uma beca. O coral canta de beca todo culto.
Você não pode conversar dentro do templo. Se você quiser conversar, você tem que sair da igreja, conversar lá fora. Né? Aquelas conversas que a gente tem ali, antes do culto começar, né, revendo os irmãos, se você quiser conversar lá fora, dentro da igreja não pode. E aí eles tocam o sininho antes do culto começar, então eles são bastante tradicionais, tá? Foi uma igreja presidida por um dos pastores mais importantes que a igreja presbiteriana no Brasil teve, que é o Boanerges Ribeiro, né? Foi um dos gênios, ele era um gênio, tá? Bastante rígido, mas ele foi um gênio da igreja presbiteriana, foi pastor do Supremo Conselho por muitos anos. Presidente do Supremo Conselho por muitos anos, tá? Então, a igreja que você está frequentando agora é uma igreja bastante rígida, e, assim, nós temos um zelo muito grande pela palavra de Deus, pela doutrina e por aquilo que... pela imagem da igreja, pelo nome da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo, e nós zelamos, temos o cuidado de zelar por ela, tá bom? Irmãos, é isso aí. Fico feliz de nós termos concluído a nossa aula, porque hoje nós estamos com um zoom melhor. Que horas são? São 11h40. Desculpa ter passado um pouquinho da hora, tá? Mas nós já estamos encerrando aqui. Eu vou encerrar aqui o nosso compartilhamento de tela, tá? Vou voltar a vê-los, tá? E aí eu vou pedir para um irmão orar por nós, alguém que seja aí voluntário, mas é aquele esquema, né? Se o voluntário não aparecer, a gente indica o voluntário, é um voluntório, como a gente dizia no Exército, né? Tem algum voluntário aí? Senão a gente indica um voluntório. Tem? O Edenil chegou ali perto do microfone, está abrindo o microfone, acho que ele é voluntário. Ô Edenil, ora por nós aí. Pode ser? Eu abri sem querer a câmera aqui, mas tudo bem. Já é. É que eu tô meio trabalhando na cozinha e escutando o negócio. Mas tem como você orar por nós? Ou se tiver muito cuidado, eu peço para outro. Não, pode ser. Pode ser? Oremos então. A Ana disse que não quer. Querido e bondoso Pai, meu Deus, graças lhe damos por tudo. Agradecemos pelo nosso dia, agradecemos pelas proteções que tem nos dado, pelos ensinamentos que temos feito. Agradecemos por esse momento que tem sido feito com pessoas novas na igreja, com pessoas que estão se preparando para ser membros, estar assumindo de maneira firme a sua fé, meu Deus. Graças lhe damos por tudo que foi feito, por tudo que tem nos feito e pelo ensinamento dado, meu Deus. Pedimos pelo nosso bom dia, pelo dia santo de Ti, que possamos estar mais tarde na sua casa, orando e louvando o seu nome. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Bem. Você estava falando aí, Denil, da Ana? Não, é que a Ana viu assim, a câmera está aberta, eu não estou bonita para aparecer aqui. Isso é... Coisas de adolescente. Coisas de adolescente.